Tem um monte de gente, assim, os meninos mais especificamente, perguntando se eu tô triste. Eu não tô triste, gente, eu tô com calor e eu tenho que fechar a porta aqui, né, aí tem um jardim aqui, né, no meio, só que aí tá calor, né, então a outra porta tá aberta, onde tá minha mãe, entendeu. Então aqui dentro tá calor e a internet não tá pegando direito no meu quarto, que é onde tem ar. Então eu tô e eu estava com fome também. Mas eu não tô triste Ah, de jeito achamos nenhum. aí, ó. Aqui, ó. Não dá para vocês verem não, né, minha tapioquinha aqui. Eh, bom, então vamos lá, gente. Hã, eu tinha acabado de falar sobre isso, né, que a ênfase no tratamento também depende do transtorno específico do paciente, então é óbvio que eu vou tratar diferente uma pessoa com toque, uma pessoa com depressão, de uma pessoa que tem um diagnóstico de transtorno bipolar, né, um borderline, enfim. Hoje já não existe mais essa coisa, né, essa divisão de que a TCC trabalha só com alguns, hã transtornos específicos ou só com a depressão e que, né, então a eficácia dela já é comprovada, né, em todos os tipos de transtornos, e a gente tem uma grande vantagem que nós somos grandes aliados dos psiquiatras, né, então, eu já tive alunos em pós-graduação que são psiquiatras hoje, né, que já eram psiquiatras aliás, e então a gente estuda bastante psicofarmacologia, né, então a gente entende as variações ou as adaptações das medicações, e isso ajuda demais, assim, se eu tiver uma dica para dar para vocês, assim, estudem mesmo psicofarmacologia. É uma indústria que cresce muito, né, muito rica, né. Então isso poderia ser, assim, talvez um malefício, né, mas eles investem demais, entendeu. Então, assim, sempre tem alguma coisa nova, com cada vez menos efeitos colaterais, né. Então, antigamente, qualquer pessoa que tomasse, né, sei lá, um antidepressivo, por exemplo, engordava muito, né, tinha aquela coisa ou então ficava aéreo, enfim, então hoje estabilizadores de humor, enfim, né, a partir do quando entraram, né, os a medicação, né, ai meu Deus, espera aí que eu fiz besteira aqui, dos tricíclicos, né, a gente já começou a observar, assim, mudanças bem, radicais, assim, sabe, principalmente com relação a contraindicações e a efeitos colaterais. Então foi uma coisa que foi, bem interessante para quem conseguiu acompanhar, né. Eu cheguei a tomar fluoxetina na época, tem muito tempo, era muito bom, né, para mim foi muito bom, era chamada a droga da alegria, né, não sei se vocês sabem disso. Hoje tem remédios que são muito mais eficientes e mais rápidos, e uma coisa que é importante também que a gente sabe é que, assim, esses remédios eles não viciam, não existe mais isso, tá. O que acontece é que o seu organismo ele precisa se acostumar com a retirada dessa medicação, para que ela produza normalmente, né, aquilo que a medicação hã, produzindo em você, tá. Então ela está estimulando em você e, enfim, então mas ela não, né, é um medo muito comum, assim, as pessoas chegam e falam assim, às vezes eu encaminho para psiquiatra, fala assim: "Nossa, mas eu vou viciar, não sei o quê, não vou conseguir tirar isso nunca mais", ou as famílias falam que não querem que as pessoas tomem para não viciar, enfim. Façam alguma pergunta aí, por favor, para eu dar uma mordida, gente. Eu queria só pontuar, você foi muito boazinha, falando que a indústria farmacêutica é rica, né? Trilionária, né, dona Denise? Ah, achei que você ia falar que não, né, Maria Laura?
Imagina, né, gente? Né? Uai, esse movimento tudo. Não, gente, os eventos que eles fazem, né? Tem o Hash, acho que foi o Hash que uma vez me falou que eles fizeram um evento em Viena para os médicos que mais prescreviam determinada medicação. Tudo pago, tudo de primeiríssima, assim, que era uma coisa assim. Tem médico Então que assim, eles só prescrevem, né? Isso falou, determinada medicação. E você fica perguntando, mas que é isso? Que o médico está insistindo, né, nessa medicação? Tem tantas outras, mas tem muita coisa por trás disso, né? tem, Patrocínio tem. tanto. Os laboratórios eles manipulam demais, mas assim, no caso dele, nem foi na época, eu não tô lembrada, eu acho que foi do estalopram. E o estalopram foi uma outra revolução, assim, quando ele entrou, né, ele é muito bom. E com muito menos efeitos do que cetralina e fluoxetina, enfim, muito mais moderno, né. As pessoas não notavam, né, que os outros estavam utilizando esse tipo de medicação, as pessoas têm vergonha ainda, né. E aí realmente foi um boom, né, então as pessoas era o que tinha de mais moderno, né. E ele não chegou a ser assim quando ele veio, hoje eu não sei quanto que tá não, mas ele não era tão caro. Então vendia-se muito, né, prescrevia-se muito. Claro que é uma indústria, né, gente, isso a gente está vivendo isso na pele agora, né. Quem né, oferta e procura, né, então você descobre até, sei lá, no ovo, né, vacina. Então, por que que essas pessoas não pensaram nisso antes, né, não estavam trabalhando nisso antes? Estavam, entendeu, mas é falta de financiamento mesmo. Enfim, gente, isso aí a gente vai entrar numa questão política, ética, né, eu acho que o que a gente tem que pensar é um jeito de amenizar um pouco, né, essa indústria, é lembrar que bom que existem, né, pesquisadores que estão trazendo medicações cada vez mais eficazes, né, e com menos prejuízos, né, para a vida das pessoas. Porque antigamente chegavam jovens, assim, que a gente não tinha nem o que prescrever para eles, né, porque senão você dopava a criança, dopava o adolescente, né, e a gente sabe que hoje, crianças e adolescentes, isso já está comprovado, elas também têm depressão, elas têm outros tipos de transtornos graves, né, que precisam muitas vezes de medicação. Aí você vai dar o quê? Né? Ou então você realmente vai viciar uma criança? Então é complicado, né. Então acho que a gente tem que pensar nisso também, né, enquanto eles tiverem há males que vêm para bem, né, tirando a nossa vacina que não chega, mas tá bom. Isso aqui é só para lembrar para vocês, né, uma forma de vocês sempre acompanharem esse processo, né, que aqui tem então, né, eh, o comportamento, né, com os sentimentos e os pensamentos, tá. Então, em uma sessão, a gente consegue trabalhar esses 3 itens aqui. E muitas vezes através dos comportamentos, né, que tem essas 2 setinhas aqui para fora, a gente vai começar a observar estratégias que essa pessoa tem para lidar com as dificuldades que ela tem com esses sentimentos e com esses pensamentos, ok? Então esse desenho aqui ele é proposital mesmo, em uma sessão é isso aqui que a gente consegue trabalhar, tá? Que a gente tem como foco pensamentos, comportamentos e sentimentos, tá? Lembrando sempre uma coisa que eu sempre falo para vocês também, o nosso repertório é super restrito, né, de sentimentos. A gente não consegue avaliar os nossos sentimentos adequadamente, nem falar deles adequadamente, tá? Hum.
Estabelecer a agenda é promover embasamento lógico para fazer isso. 2. Checagem de humor, escalas, etc. 3. Revisar problemas de forma breve, desde avaliação. 4. Identificar problemas e estabelecer metas. Agora eu explico. Estabelecer a agenda. Você já tem a adesão daquele paciente, tá? Você já tem uma relação sólida ou relativamente sólida. E estabelecer essa agenda seria realmente uma rotina, tá? Então, você estabelecer essa agenda, o que você vai fazer durante essa sessão, tá? Então, checagem de humor. Eu coloquei aqui, você pode usar escalas como? De 0 a 10, como é que você está se sentindo hoje? De 0 a 10, como é que você nomearia os seus sentimentos hoje? E tem algumas escalas de humor, de fato, tá? Então, que na verdade, assim, toma-se muito tempo da sessão, né? Tem pessoas que levam para fazer em casa. Eu, Denise, não acho muito produtivo, tá? Eu gosto de acompanhar essa checagem e quando a pessoa já tem condições para ela fazer um diário de checagem de humor, tá? Então, como uma tarefa de casa. E revisar esse problema de forma breve, né? Desde a avaliação. Denise. Oi. Boa noite. Denise, essa questão da checagem de humor, assim, varia tanto no dia, né? Assim, às vezes você acorda bem e de repente já não está tão bem assim, ou vice-versa. Como que isso funcionaria? Aquilo que for mais relevante para você durante o seu dia. Ou que você Então, é feito no final do dia, no caso. Nem sempre. Por exemplo, você acordou super bem, passou uma manhã tranquila, aí durante o seu almoço alguém fala alguma coisa que serve de gatilho para uma modificação do seu humor, tá? Então, ali você identificou que o seu humor, talvez você não identifique que foi pelo que a pessoa falou, mas você identifica que o seu humor mudou, tá? Então você já pode anotar, porque às vezes a gente esquece. E aí eu vou trazendo junto com você o que foi que aconteceu naquele momento, para de repente o seu humor mudar tanto, ok? Quando você já está acostumada a fazer isso, né, ou tiver um pouco mais de disciplina, né, nessa observação, nessa autochecagem, aí você pode deixar para o final do dia. Ou você colocar, assim, uma outra coisa que eu também gosto de sugerir, anota no começo do dia, né, logo que você acorda, como é que você acha que está o seu humor agora. Chegar à noite, como é que você acha que está o seu humor agora, tá? E aí a gente vai retrocedendo e vendo o que foi que aconteceu durante esse dia, o que você fez, né, e por aí vai. Então isso é muito variável, né, vai depender de como você vai se sentir confortável para descrever essas alterações, tá? Mas sempre são aquelas que são mais relevantes. Então, se, por exemplo, você está lá dando risada, se divertindo, aí de repente alguém fala assim para você: nossa, acabei de ver seu namorado com uma menina entrando num restaurante. Acabou, tá? Então, você teve uma mudança muito drástica de humor, aquilo realmente te afetou, e aí você perde a graça, você fica, né? Ou uma coisa que é muito, né, que a Maria Laura deve saber bem disso, assim, a pessoa fala assim: nossa, como você engordou, você tá super bem, a pessoa fala, e você, putz, né, acabou com o seu dia, aí você já vai lá e come 200 chocolates e dane-se, né, então,
ali mudou o seu humor. Tá? Denise, Oi. essa checagem de humor essa demanda uma certa presença, né? Uma certa atenção no agora, né? Que é a questão do mindfulness. Que às vezes a pessoa não tem essa área desenvolvida para perceber que aquilo e aquele momento ela sofreu essa alteração. Ela Isso tem que tudo ter tem que uma ser boa, trabalhado antes, né? ela tem que ter uma boa, ela tem que estar muito ligada, né, Breno, para Nossa ela, Senhora! né, assim, porque eu penso, tô tirando por mim, às vezes eu tô ótima, no momento seguinte eu tô estressada e eu já tô na paz e aí vai. E a gente nem viu por quê. Nem só, Mas coisas lembra mínimas. da história do dedinho do pé? Você Não. mete a máquina? Ah, tá. Você dá a topada no dedinho do pé? Eu gosto de usar esse exemplo. E assim, claro que você precisa de treino para isso, tá? Claro que você precisa. Mas vamos pensar assim. A Rúbia não tá, o Breno lembra, eu comentei com ele sobre um amigo meu que está deprimido. E que eu comentei com ele que ele falou assim para mim que quando ele estava com o filho dele, ele estava bem. Lembra disso, Breno? Lembro. Tá. Então, o que ele percebeu? Que ele estava desmotivado, né? Ele trabalha, ele cumpre com as obrigações dele, ele continua sendo produtivo, ele é super organizado, ele faz esporte, ele faz muita coisa. Mas o humor dele não tá legal. E eu bati o olho e vi, óbvio, né? E aí ele falou isso para mim. Quando a gente foi na semana de prova, eu conversei com ele e ele falou assim para mim: agora nem quando eu tô com o filho dele, eu tô sentindo que eu não tô conseguindo ficar bem. Então ele já percebeu, entendeu? Demorou, tá? Demorou um tempo. Mas assim, você vai percebendo que não essas alterações pequenas ou coisas que não são tão significativas, mas aquilo que realmente modifica o seu dia, entendeu? Então, achei assim, super gentil os meninos perguntarem, eu falei, não, não estou triste mesmo, né? Mas assim, tá estampado na minha cara o dia que eu não estou bem, né? Acho que todo mundo aí já sabe disso. Mas quando foi que isso aconteceu? E é por isso que eu falo, se você consegue colocar o seu humor na hora que você acordou e depois, na hora que você foi dormir, junto com você, lembrem-se que um dos princípios, né, é de que é uma terapia colaborativa. Então eu vou te acompanhar nesse processo e eu vou investigar junto com você aonde é que esse seu humor mudou. Qual foi o gatilho para que ele tenha mudado? Tá? Porque é normal a gente mudar de humor, não tem problema. Mas porque aquele humor que afeta a sua vida, que começa a dominar a sua vida, né? Então nada do que aconteça vai mudar esse humor, aí é esse que a gente está falando aqui. Tá? Então aconteceu um negócio lá de manhã e com todo o meu esforço eu não consegui mudar. Então até agora eu estou mal por causa disso. Aí, peraí, o que foi que aconteceu de manhã? Tá? Então é treino. A gente vai falar bastante sobre isso. Para começar, poderia fazer tipo uma agendinha do humor, né? Todo dia. É uma estratégia. É uma estratégia. Tá? De tarefa de casa mesmo. Eu acho super válido. Uma época, eu mandei fazer bloquinhos. Eu dava para todo mundo. Só que muitos não faziam, né? Então, a pessoa tem que estar muito afim de fazer também. Né? Porque ela falar que ela está de mau humor, ou que ela está com raiva, ou que ela está brava, nem sempre é muito eficiente, tá? Então aí você tem que ir fazendo junto com ela para ela compreender como que é isso.
Às vezes essas alterações de humor acontecem durante as sessões, é uma outra estratégia que a gente pode usar, tá. Então, por exemplo, se você toca no assunto, tá, você tá falando de amizades, aí você fala assim: "Poxa, e aquela fulana, né, que era muito sua amiga, você nunca mais tocou no nome dela", e a pessoa fecha a cara e fala assim: "Eu não quero falar sobre isso". Ou: "Não, aconteceu alguma coisa, né, você não acha que é válido a gente conversar sobre isso? De repente, talvez aí a gente possa encontrar alguma resposta", né. Então a gente muda de humor durante a sessão. Várias vezes as pessoas saíram do consultório com raiva de mim, tá, e sempre voltam. Essas que saem com raiva, elas sempre voltam. Pensam, né, repensam naquilo que aconteceu e trazem isso de volta. Hum. 5. Educar pacientes sobre o modelo cognitivo. 6. Identificar as expectativas do paciente em relação à terapia. 7. Educar o paciente sobre seu transtorno. Perfeito. Sobre o modelo cognitivo, primeira coisa que eu uso, ah não gente, esses meninos são muito chamegosos, oh meu Deus. Põe pra dormir. Não, usar, né, aquela historinha das mãos, tá. Então, para mim funciona muito, pra todas as idades. Acho que ela é muito didática, você compreende, né, com muita facilidade, né. Então esse é o modelo cognitivo, né, onde o seu comportamento, as suas sensações físicas e os seus sentimentos, eles são alterados ou modificados, ou eles acontecem de acordo com as interpretações que você faz das situações, né. Então não são as situações que vão determinar, né, esses 3 elementos. Identificar as expectativas do paciente em relação à terapia, foi até aquilo que eu falei para vocês, assim, né, daquela pessoa que chega e fala assim: "Vou ser feliz para sempre". O que é felicidade? Né. Ou então, eh, "Vou encontrar o amor da minha vida virando a esquina", né. Lidar com expectativas mais realistas. Tá? Quando a gente fala dessas expectativas com relação à terapia, é trazer para esse paciente que a gente vai lidar com coisas que são possíveis. Então, se você trabalha com mini metas, as mini metas elas são mini e elas são principalmente executáveis, conquistáveis, tá? Então tem que ser alguma coisa que seja possível. Não adianta você colocar como mini meta você perder 5 quilos numa semana. Você não vai perder 5 quilos numa semana, tá? E aí você se frustra, ok? E aí nada dá certo, porque aí vem aquele pensamento negativista e as suas distorções que acompanham. Então é sempre trabalhando, tá, com essa expectativa de forma mais realista possível. Dentro disso, educar o paciente sobre o seu transtorno, que também é trabalhar de uma maneira muito realista, explicando para ele exatamente o que acontece no organismo dele, né. Hoje sabe-se, né, a ciência mostra que a maioria dos transtornos, né, e dos transtornos mentais, eles têm um fundo, eles têm algo de fisiológico. Seja uma alteração hormonal, seja, uma sinapse que não foi feita, não importa, tá. Então educar adequadamente para aquela pessoa saber que ela não é um extraterrestre, que ela não é a única no mundo, e que existem estratégias, psicoterápicas e medicamentosas para que a gente trabalhe com esse transtorno e para que ela fique bem, tá. Eh Realisticamente, se você pegar uma pessoa que tem um problema muito grave e que precise usar medicação para o resto da vida dela,
tá? Existem bipolares que realmente precisam utilizar, né, o lítio mesmo, ou algum outro tipo de estabilizador de humor para o resto da vida, não tem problema. Aí a gente trabalhar para ela o quê? Falar: "Olha, o que que você acha melhor?", né. Você viver nessa oscilação de humor com prejuízos em todas as áreas da sua vida, ou você compreender que você tem um transtorno que, né, já foi diagnosticado em milhares de pessoas, que existem vários estudos, que existe uma medicação que consegue suprir essa falta, né, desse hormônio que o seu organismo não consegue produzir, para você ficar bem. Vamos pensar num hipertenso, tá? Então o hipertenso ele precisa ter como é que se fala? Uma rotina, né, ele tem que fazer atividade física, ele tem que tomar cuidado com a alimentação, ele tem que tomar o remedinho dele todo dia. Ou você prefere ter um troço e parar no hospital e ficar num CTI porque você é hipertenso? Um diabético, né? "Ah, eu preciso fazer uso de insulina todos os dias". Ok, isso vai te dar uma boa condição de vida? Vai. Então qual é o problema, tá? Então trazer isso para a realidade. Eu tenho falado isso, gente, exaustivamente no consultório, tá? No consultório eu falo no online, presencial, tanto faz. 99% da população hoje está fazendo uso de alguma medicação, tá? De algum psicotrópico. Por quê? Porque tá todo mundo, né, todo mundo foi pego de surpresa, né, uma instabilidade, né, absurda, um desgoverno, né, a gente não sabe com o que que a gente está lidando, eh, e assim, outras exatamente, entendeu? É se aceitar e aceitar que você tem jeito, você tem estratégias para você ficar bem, não feliz o tempo todo. Mas para você ficar bem. E aí quando você estiver feliz, você conseguir perceber que você está feliz. Essa é a grande sacada, né. Eu acho que eu contei para vocês que eu tinha uma pessoa de dentro da minha casa, que era um professor, e que eu descobri que ele tinha me apelidado, né, de super nani, assim, depreciativamente, né. E aí eu descobri, na primeira oportunidade eu fui lá, né, eu não dava aula para essa turma, mas eu falei para eles: "Não, eu não sou super nani. Eu sou a Mary Poppins, eu gosto de ver todo mundo feliz, tá? E é para isso que a TCC trabalha, para que a gente consiga identificar, saber que eu posso ser feliz com aquilo que eu tenho, né? Identificando e percebendo o que é que eu tenho, né? Todo mundo tem suas tragédias, suas dificuldades, seus, né? Enfim, mas eu não preciso viver em função disso, eu posso ficar muito triste em determinado momento, chorar, querer ficar sozinha, não tem problema, não tem problema. Desde que eu consiga no dia seguinte falar assim: "Não, mas eu quero levantar, eu quero fazer diferente, eu quero melhorar", enfim, tá. Então é essa educação aí não é só, né, a psicoeducação da TCC, ela fala sobre tudo isso, ela fala sobre o modelo cognitivo, dessa modificação, né, de comportamentos, de sensações físicas e de emoções. Ela fala de expectativas mais realistas com relação ao resultado, né, o produto final, desse processo psicoterápico. E ela fala principalmente de você saber que você não é o único no mundo, tá? De que existem várias pessoas, normalizar isso. Ninguém é feliz o tempo todo, né? Essa coisa de a gente está muito focado, né, em redes sociais, em Instagram, todo mundo feliz e claro que você vai postar a sua melhor foto, aquela que você se achou mais bonita. Você não vai postar aquela foto que você está fazendo um caretão bem feio ali, tá? A menos que você tenha um propósito com isso. Por que que existem tantos filtros, né?
Hoje eu brincando com vocês aqui, a minha distração, né, com o Lucas foi o quê, né? Eu posso tirar os óculos aqui. Não dá para ver, ó. Agora já melhorou. Mas eu tava com uma olheira, assim, mas eu passei, tá, gente? Eu passei um pozinho aqui, porque eu tava com olheira. Não porque eu dormi, o pior é que eu dormi, só que eu passei a manhã inteira espirrando. Né? Então é muito ruim, você fica com olheira mesmo, você fica com o olho inchado, é um saco. Enfim, então, saber que tudo bem, vai passar o dia, você vai tomar o remédio, vai ficar. Eu detesto antialérgico, porque eu fico ruim mesmo, fico meio mole. Então, metade do dia tá perdido, mas depois eu vou melhorando. E agora eu tô ótima. Eu sei que eu vou dormir bem, amanhã eu vou acordar ótima também. E vamos que vamos, tá? Então, essa é a questão. Gente, falta. Vamos encerrar aqui, que falta só 2 minutos e a gente volta rapidinho? Ok. Ok? Ok. Só para a gente não começar e parar de uma vez.